Mais uma sexta-feira de Café com Verdade, sempre o assunto político para você aqui no nosso podcast, que está sempre no Spotify e também no YouTube, com trechinhos, gostinhos na TV Cidade e também na Jovem Pan News Fortaleza. Hoje estou recebendo aqui ela que ela foi a primeira mulher a dirigir a ADAGRE, a Agência de Desenvolvimento da Agricultura, e está aqui conosco hoje como secretária de Meio Ambiente, Vilma Freire. É um prazer, seja bem-vinda, tudo bem? Prazer é meu, Tiago, que prazer estar aqui batendo esse papo com você. Então vamos lá, café com verdade, tá? Café com verdade, estou pronta. Vamos lá então, eu queria começar a pergunta mais geral. É um desafio muito grande estar à frente de uma pauta, de uma pasta tão importante, mas que a impressão, que não sei se as pessoas têm a mesma, de que parece que é pauta importante, mas que não tem tanta a importância que deveria ter. A senhora vê desse jeito? O meio ambiente? É um desafio enorme para quem faz a gestão dessa pasta, para quem financia a gestão dessa pasta, né? E para quem tem o dever, que somos todos nós, de cuidar do nosso meio ambiente. Então, eu diria que eu acho que essa impressão que você tem, que talvez algumas pessoas tenham, é porque não é uma agenda que ela aparece como prioritária em nenhum nível de governo, mas é porque ela é uma agenda transversal. Então, hoje você não fala de saúde sem falar do meio ambiente, você não fala de educação sem incluir o meio ambiente, você não fala de assistência social sem incluir o meio ambiente. Então, eu diria que ela é uma das agendas mais importantes. Se ela deve ser pautada, se ela é prioridade, aqui no governo do estado ela é totalmente prioritária, né? O governador Elmano, os maiores investimentos que são em torno dos investimentos do PECEM, hidrogênio verde, a transição energética, toda envolve a agenda ambiental, né? Então, ela é uma agenda de extrema importância, inclusive para o desenvolvimento econômico do nosso estado. Então, eu discordo, ela é importante, e eu acho que essa visão de as pessoas não darem, eu acho que é isso que você quis dizer, a real importância é ela. Mas se a gente parar um pouquinho, Tiago, e perceber que é uma agenda que cuida do nosso amanhã, né? Que se você não cuidar do ambiente que você vive, você não pode garantir que amanhã você vai estar nesse ambiente, né? A gente está vendo hoje todos os desastres naturais, o mar está seco, e onde era seco virou mar, né? Você vê aí os desastres naturais causados pelas mudanças climáticas, que é uma agenda que está hoje sendo pautada, inclusive, na COP30, né, vai ter um momento, um painel onde vai ser coordenado pelo governador Elmano, que está hoje participando ativamente através do Consórcio Nordeste. Ele coordena o comitê, né, do meio ambiente em todo o Nordeste. Então, ele hoje ele está pautando isso na COP30, que é sobre a transição energética. Então, o meio ambiente, ele está hoje fazendo parte, sempre foi, mas hoje tem um chamado, tem um apelo, né, aí, muito forte com relação ao desenvolvimento, que parte do princípio de que se você não cuidar hoje do que a gente tem, a gente não consegue entender ou acreditar que existe um amanhã. Então, se cada um pensar assim, a gente vai começar a cuidar, ter olhar, né, de forma mais atenciosa para essa agenda. Qual é a principal tensão dentro de uma pasta do meio ambiente? Pastas relacionadas a esse tema? Construção civil? Os empresários? O que tem de mais? Isso é o que chega no noticiário, né? A especulação imobiliária quer construir em tal canto, aí os órgãos ambientais vão lá. Qual é a tensão que existe principal? Eu não chamaria nem de tensão, eu acho também esse é um grande desafio, sabe? Você garantir que o desenvolvimento pode e tem que acontecer, mas ele tem que acontecer de forma garantindo a sustentabilidade ambiental. E é esse o nosso grande desafio. E por isso a gente trata de forma muito urgente e firme a questão da educação ambiental. Que eu acho que tudo isso parte dessa questão, né? As pessoas entenderem desde
desde a vivência escolar, as crianças que estão na idade escolar, até o empresário, o investidor, da importância que tem hoje cuidar do ambiente, investir, desenvolver, mas que é necessário você garantir a sustentabilidade ambiental, eu acho que a gente consegue, e a gente tem mostrado, no estado do Ceará tem mostrado isso, que é possível desenvolver com sustentabilidade ambiental. A gente não abre mão disso. Então, a gente não briga com ninguém, mas a gente leva essa discussão para quem quer investir, e as pessoas têm entendido a importância disso. Algumas regiões no Ceará, e aí vide, especialmente região jaguaribana, sofrem com o processo de desertificação, né? Que ações têm sido implementadas para mitigar isso, para de alguma forma reduzir esse impacto? Dentro do Consórcio Nordeste, que é o consórcio que o governador está coordenando, a Câmara Temática do Meio Ambiente, a gente tem uma ação, inclusive agora dia 9, eu estou indo próximo mês, estou indo para Brasília, para discutir isso com o presidente da COP, de levar essas discussões. Aqui nós já estamos com 11% do território do estado do Ceará já em processo de desertificação. Ou seja, está avançando muito rápido. E aí a gente preocupou em trazer como tema principal, aqui para dentro do consórcio, a ação de mitigação desses efeitos. Então, nós estamos com uma ação de replantio dentro dessas áreas, dentro dos territórios que são mais afetados com a questão da desertificação, que aí tem o Sertão dos Crateús, né, tem o Sertão Central. Irauçuba é um dos municípios que está bem avançado a questão da desertificação. E na COP também vai ser pautado isso. Serão pautados três temas na COP. Aqui, levado pelo Consórcio Nordeste, né? Transição energética, processo de mitigação para desertificação e educação ambiental, que a gente vai levar um exemplo bem exitoso aqui no estado, que inclusive outros estados do Nordeste, e a gente fala com muito orgulho e muito prazer, estão copiando, que é o programa Agente Jovem Ambiental. Né? Então, esses três eixos serão levados através do Consórcio Nordeste, na Câmara Temática do Meio Ambiente, que é coordenada pelo governador Elmano, para tratar, né, a nível Nordeste dentro da COP. A gente vai ter um espaço do Nordeste para tratar esses três eixos. Então vamos aproveitar e falar do programa AJA, né? O Agente Jovem Ambiental. O que é isso? Qual é a proposta? O que já está acontecendo? O que está acontecendo aqui no estado do Ceará é que a gente fica muito feliz de saber que o programa foi criado com um propósito lindo, aliás, de trazer jovens para discutir essa agenda, para formar formadores de opiniões que eles se tornaram, né? E uma transformação de consciência desses jovens, porque são 10 mil jovens, imagina, nos 184 municípios, discutindo planos de ação voltados totalmente para a agenda ambiental. E nós fizemos uma parceria recentemente com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, né, Secretaria do Trabalho, para trazer... Nós pensamos o seguinte: esses jovens que tratam, né, de forma tão séria, estão sendo formados, porque não é só uma bolsa para eles discutirem isso dentro dos territórios, hoje dentro da comunidade escolar, não. Eles recebem um auxílio, que chamam de bolsa, eles apresentam um plano de ação, eles fazem vários treinamentos, eles saem formados, né? Então, eles têm 2 anos dentro do programa e depois como eles seriam inseridos dentro do mercado de trabalho. Então, nós fizemos um acordo de cooperação com a Secretaria do Trabalho para que esses jovens fossem, já que nós temos uma mão de obra aí, né, importante no nosso estado, para que eles pudessem ser inseridos nesse trabalho. Então, o IDT, Secretaria do Trabalho, através do IDT, está acompanhando esses jovens e garantindo que... E a gente já vê aí alguns jovens trabalhando em várias empresas que estão sendo instaladas aqui no estado do Ceará. Foi aportado só em 2024, e é recurso do governo do estado, do Tesouro Estadual, 17 milhões. Então, uma ordem de 17 milhões diretamente para atender esse programa. Eu estou falando só de bolsas.
e fora todo o acompanhamento que a gente dá de treinamento, de fardamento e das ações, que é o que é mais importante, que é o que fica, que é o verdadeiro propósito desse programa. Então, um programa que a gente, vez por outra, somos consultados pelos estados vizinhos, pedindo para copiar, para auxiliar, e a gente faz isso com maior atenção, porque como deu certo aqui no estado do Ceará, como está dando certo, a gente acredita que é uma solução, e não é por acaso que a gente vai levar para discutir isso na COP, porque é uma solução que é tudo parte da educação ambiental, e esses jovens fazem um trabalho muito importante. Legal, a gente está recebendo aqui no podcast Café com Verdade a secretária de Meio Ambiente e Mudança Climática, Vilma Freire. Vamos já falar dessa segunda parte do nome da secretaria, mas eu quero voltar lá para 2019, quando a senhora assumiu a ADAGRE. Sim. Primeiro, como foi que isso aconteceu e como foi o desafio? Eu já entrevistei a senhora outras vezes no rádio, mas como foi esse desafio de estar na ADAGRE? E explica também o que é essa agência, né? Qual o papel dela? A ADAGRE é uma agência de defesa agropecuária. Eu gosto de, quando as pessoas não conhecem, né, a ADAGRE, eu gosto de definir assim: tudo que tu come, tudo que tu leva para dentro da tua casa, foi passado pelo crivo de um fiscal da ADAGRE, né? Nós temos um selo de inspeção estadual. Então, quando tu for tomar um Danone, tu olha lá, né? O CIE, tem um númerozinho do CIE. Esse CIE garante que foi inspecionado por um fiscal da ADAGRE. Um queijo que tu consome, tem lá o selinho CIE, o selo que foi inspecionado, né? Sistema de inspeção estadual, foi inspecionado pela ADAGRE. A ADAGRE hoje inspeciona todas as frutas, o melão que é exportado foi inspecionado pela ADAGRE. Então, tudo que a gente produz hoje, a cadeia produtiva leva para fora do estado e para dentro do estado, ele foi inspecionado pela ADAGRE, né? Então, eu digo que é um órgão muito importante, todo mundo sabe disso, que é muito importante. A ADAGRE, para mim, foi uma escola, sabe? Eu cheguei na ADAGRE como diretora de planejamento e gestão, mas eu assumi por muitas vezes, o tempo que eu passei como diretora de planejamento e gestão, a presidência da ADAGRE. Até que o então governador Camilo, assumiu em 2015, me convidou para presidir a agência. Foi a primeira mulher a presidir a Agência de Defesa Agropecuária num universo predominantemente masculino, mas fui muito bem tratada, tenho uma relação muito boa com os fiscais que exercem um trabalho de excelência, né, para o estado do Ceará. E é uma agência que trata a sanidade do que a gente consome. Então, eu tenho muito respeito e, sobretudo, pelo que ela entrega e pelo que eu aprendi lá. Foi uma grande escola. E na Secretaria do Meio Ambiente e Mudança Climática, isso foi inserido quando, secretária? Esse segundo termo que indica, obviamente, uma atribuição dessa pasta. Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima, né? Ele é bem relacionado e o nome copia o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. E não foi por acaso. A gente estava numa reunião e eu e o governador Elmano, foi nos primeiros dias, né, que o governador Elmano assumiu. Nós fomos para uma reunião no Ministério do Meio Ambiente, com a ministra Marina, e eu conversando com o governador lá fora, eu disse: governador, a gente podia sintonizar, né, a nomenclatura, até porque o governador Elmano tinha já nos dado uma missão, né, de cuidar, de ter um olhar muito atencioso para a questão das mudanças climáticas, que, por sua vez, conversa com várias outras secretarias aqui do estado do Ceará, né? Então, a gente conversa com recursos hídricos, a gente conversa com FUNSEMI, a gente conversa com SDA, quando o assunto é mudanças climáticas. E nós criamos uma coordenadoria dentro da secretaria para tratar exatamente das mudanças climáticas. Mitigação, os efeitos, as causas, e não poderia deixar de incluir esse nome no nome da secretaria. Então, ele topou. Na mesma hora, o procurador, na verdade, estava com a gente na reunião, e eu lembro que ele disse: pode altere a lei e inclua. Que não é apenas uma mudança de nome, é de atribuição também, Não, né? foi a mudança de nome. O nome foi para acompanhar as atribuições que já estavam direcionadas por ele, né? Que deveria ser assim. Esta é a Vilma Freire, batendo papo com a gente aqui no Café com Verdade. Com essa trajetória, 10 anos ali desde o início da ADAGRE, foi em 2015, né? 2015. Aí assumiu a presidência em 2019 e hoje na Secretaria do Meio Ambiente.
Olhando para o futuro, Vilma Freire tem desejo de entrar na vida política eletiva? Cargo deputada, vereadora, algo assim? Tem essa pretensão? Já apareceu o convite, certamente, para uma pessoa com destaque? Como é que é seu pensamento a respeito disso? Vilma Freire tem muito interesse de continuar sendo essa profissional que deixa legados, que constrói, que contribui. Você contou a minha vida desde a ADAG 2015, mas eu estou no governo, eu sirvo o governo do estado do Ceará desde 2001. Né? Então, eu sou de Baturité, sou filha de Baturité, né? A mesma terra do nosso governador. E lá eu já fazia um trabalho importante numa agência de desenvolvimento regional, que era vinculada à Secretaria da Desenvolvimento Local e Regional, à época SDLR, né? Aqui do estado, e lá tinha essa agência. Depois eu fui trabalhar no financeiro da Cred 8, da SEDUC, né? E depois eu vim para cá, para Fortaleza, para trabalhar no governo CID, coordenando o PPA participativo. Então, eu trabalhava ali vinculada à vice-governadoria, né, coordenando, rodando o estado do Ceará todinho, coordenando o PPA participativo. Meu filho, que nasceu em 2009, o meu caçula, ele quase nasceu no caminho no caminho do Cariri para cá, né? Então, eu tenho muito desejo de continuar contribuindo de forma exitosa, enquanto servidora pública do meu estado. Eu tenho muito orgulho disso, mas eu sirvo ao estado do Ceará. Portanto, eu estou disponível para... E eu tenho um grupo político, obviamente, que eu tenho uns líderes, né? E eu estou disponível para qualquer missão. Eu sou uma mulher de missão. Mas né? Esse convite já apareceu de alguma forma? Alguém já... Vilma, vamos aqui tentar 2026, quem sabe? Não, a gente não tem nenhum convite para nenhum pleito político, por enquanto. Legal, a gente está recebendo aqui com muita satisfação e prazer a secretária de Meio Ambiente e Mudança do Clima, esse o nome da pasta, né? Do estado do Ceará, conversando conosco. A gente teve alguns avanços aqui em Fortaleza na gestão do secretário Arthur Bruno, especialmente em relação ao Parque do Cocó, né? Eu queria um pouco da sua avaliação hoje dos biomas aqui da nossa capital, da região metropolitana, especialmente o Cocó. A gente conseguiu avançar nessa área? Temos um espaço mais protegido, mais preservado? Temos. O meu colega Bruno fez um trabalho bem interessante, né? Ele lutou, né, para a regulamentação daquele parque. Aquele parque nasceu. E aquele parque nasceu, eu acompanhei tudo isso, né? Uma vez que eu já estava no governo, não estava, obviamente, na secretaria, mas, de novo, a agenda ambiental é uma agenda que interessa a todos nós, então eu sempre acompanhei. E eu lembro muito bem das discussões a respeito da regulamentação daquele parque. E hoje está fazendo a gestão dele, para a gente é bem importante, porque a gente conseguiu avançar muito. A conscientização das pessoas que moram no entorno, que fazem parte do conselho gestor daquele parque, as pessoas falam como se fosse um patrimônio seu, né? Então, o meu parque do Cocó, eu estou ali cultivando, cuidando daquele bioma. É um bioma rico que hoje é o maior fragmento verde do nosso estado, que passa por vários bairros de Fortaleza, que ela atravessa 3 municípios do nosso estado. Então, ele não é só um parque de Fortaleza. As pessoas veem aqui o Parque do Cocó porque os acessos eles acontecem aqui em Fortaleza, né? Mas você vem para Pacatuba, Maracanaú, o Maranguape, o Parque do Cocó, a poligonal já passa por ali. Aqui em Fortaleza são 11 bairros, onde o Parque do Cocó também tem poligonal. E as discussões hoje não param, porque a gente é um cuidado... Todo mundo acompanhou o que aconteceu, né, no último semestre com relação aos incêndios, e a gente tem um olhar todo especial de vigilância, né, daquele parque. Nós colocamos agora, implantamos, então 100% da poligonal do parque, ele está com vigilância eletrônica, um painel lá à vista, do ponto de vista não só de fiscalização, mas também para um olhar, né, mais atencioso. Aqui está essa árvore caiu, esse caminho não está legal, vamos estruturar melhor. Passamos recentemente por uma grande reforma nas trilhas e vamos ampliar as trilhas. E na educação ambiental ele tem um projeto que
até pouco tempo chamava Vivo Parque, nós transformamos em Vem pro Parque, porque as atividades, eles acontecem durante todo o dia da semana e não só mais naquela chamada do domingo, do final de semana ali, que é bem importante. Então, as pessoas têm um olhar, né, diferenciado àquele parque. Nós lançamos agora um edital recentemente, eu acho que todo mundo acompanhou, onde nós selecionamos 50 jovens com uma bolsa diferenciada, onde cada jovem vai receber uma bolsa de R$ 500 para fazer um trabalho de educação ambiental dentro da poligonal do parque. Mas não pode ser qualquer jovem de outras localidades. Tem que ser jovens que residam no entorno do Cocó, porque mais do que eles, né, para saber o que acontece ali, estar vigilante, então eles vão dar o expediente lá, promover a educação ambiental, esses jovens serão capacitados, treinados para fazer isso. Fora isso, a gente tem um trabalho bem importante que foi implantado na época do incêndio. O governador Elmano fez essa entrega lá, né, onde a gente aportou R$ 1 milhão para fazer o estudo ali do que a gente poderia avançar para evitar outros episódios semelhantes ao que houve como foi o último incêndio que pegou uma área bem grande ali do nosso parque. Quando acontece um evento dessa natureza, tem um plano? O que é possível fazer para recuperar, né? Porque muita coisa se perde. E o que tem sido feito, especialmente nesses eventos que ocorreram no Cocó nos últimos semestres, o que é feito para recuperação, para reduzir os impactos? Pronto, o plano Recupera Cocó é o nome do plano que foi feito no último episódio, coordenado pelo cientista-chefe da UFC e são 9 bolsistas, né? Mestres, doutores, que estão ali no dia a dia, traçando um plano de ação e acompanhado por toda a comunidade, acompanhado pelo núcleo gestor, acompanhado pelo Ministério Público, qual é o plano adequado para aplicar ali na área que foi atingida pelo incêndio. Né, nem toda. E aí eu custei para entender isso, porque eu queria, vamos para o replantio, vamos replantar, vamos repor as árvores, mas não é assim. E o estudo mostrou que realmente algumas áreas que foram afetadas, elas não mais poderiam receber nenhuma espécie, porque foram áreas que já passaram por algum processo de alagamento, são áreas onde a espécie não iria conseguir sobreviver. Então, eles apontaram outras medidas que estão lá no plano, nessas áreas que não dariam para receber novamente uma árvore. O que está na mesa da secretária Vilma Freire de projeto na área do meio ambiente, que está para ser executado, que está na mira ali, que possa falar para a gente? Nós estamos com 2 grandes projetos sinalizados, e em breve a gente vai apresentar. Um é sobre a erosão costeira. Vários meios de comunicação estão pautando isso e nós providenciamos imediatamente um estudo onde foi entregue na última conferência do meio ambiente, que aconteceu no mês passado. Nós entregamos um estudo que é um plano de ação que vai tratar essa questão da erosão costeira que está afetando todos os municípios da... Explica para a gente o que é a erosão costeira. Vou explicar. Vou usar uma linguagem, né, não técnica para explicar. Hoje você vê o avanço do mar acontecendo de uma forma... E algumas pessoas, inclusive eu vi alguns comentários, né, na mídia quando a imprensa pautou isso. O plano de erosão costeira foi entregue pela Secretaria do Meio Ambiente. Porque estão construindo muito perto do mar, porque estão construindo... Não, a erosão costeira ela tem uma motivação que nem sempre é invasão, que nem sempre é uma construção em locais desapropriados, não autorizados, inadequados, como queira chamar. Muitas vezes, e aí o estudo mostra isso, que a erosão costeira está acontecendo por conta das mudanças climáticas. Então, é o avanço do mar. É o mar avançando para onde o rumo dele não seria aquele, né? Então, a gente teve aqui agora um evento na região ali do Iguape, aqui em Aquiraz, onde foram levadas várias barracas, né? Onde foram levadas várias piscinas, as casas que estavam mais próximas do mar. Isso se deve exatamente ao fato, a casa sempre esteve ali. O mar estava a 2 quilômetros, 3 quilômetros. Hoje ele está a 1 quilômetro da residência. Quando veio a onda de maré alta, os episódios de marés mais altas, ele entrou para casa e aí levou barracas, levou tudo. Então, esses episódios, o estudo mostra que eles serão
cada vez mais constantes e a tendência é aumentar. Então, pensando nisso, né, nós fizemos esse plano de ação para conter essa erosão costeira e a gente vai despachar com o governador para apresentar as medidas que serão dadas após esse plano, né? Outro plano que eu falei aqui no início é com relação ao cuidado e a todo o olhar especial com as áreas que estão em processo de desertificação, né? E isso requer um olhar muito especial da nossa secretaria. Nós estamos já com um grupo de trabalho tratando isso, estamos pautando isso dentro do Nordeste, porque não é só o Ceará, né? Tem outras regiões que estão bem mais à frente do Ceará, mas preocupado com o Ceará, nós estamos com esse 11% já de áreas em processo nesse processo de desertificação. Então, o nosso trabalho está sendo intenso nessa área de replantio, de educação ambiental dentro desses territórios. Vamos falar um pouco do programa de auxílio aos catadores, né? Como é que ele funciona, como as pessoas podem se cadastrar e resultados que já tivemos. Nós temos em todo o estado 3.655 catadores, só que em Fortaleza são 500 catadores. Eles recebem também uma bolsa auxílio, né, de 1/4 do salário mínimo. Eles prestam contas de 500 quilos mês de resíduos e tem todo um acompanhamento de uma coordenação nossa dentro da secretaria para prestar assistência a esse grupo que é tão importante, sabe? A gente fala catadores e catadoras. Eles cumprem uma agenda de educação ambiental junto aos nossos municípios importantíssimo. Por isso que a gente tem uma ação muito importante junto aos consórcios, e aí a gente tem participação e apoio dos municípios cearenses com isso, que é de, uma vez implantado, né, e a nossa ideia é acabar com os lixões, todos os lixões. Uma vez resolvida a questão do aterro sanitário, das CMRs, né, das Centrais Municipais de Resíduos, as CMRs, os catadores e catadoras deverão estar incluídos nesse processo, né? Porque eles precisam, a fonte de renda deles principal é essa, né? E a secretaria tem muito cuidado, porque tem município que faz essa ação e não se preocupa de inserir o catador. Então, a gente vai lá, prefeita, aqui tem um grupo de catadores, 30 catadores, 50 catadores, vamos chamar aí rapidamente o prefeito. Tem a consciência de que é importante o trabalho que eles prestam e dão a assistência que eles necessitam. Então, a secretaria entra também nesse contexto de auxiliá-los em relação a isso. Está acontecendo a Festa das Árvores, né? Como é que é isso? Que ideia Nós estamos na Festa Anual, na Festa Anual das Árvores, que acontece em uma semana, exatamente nessa semana, que começou dia 30, né, passado, e vai até o dia 5 de abril. É um momento que a gente não deixa de fazer essas ações no dia a dia durante todo o ano. Mas nessa semana, os municípios estão totalmente engajados em planejar ações voltadas para plantio de árvores. Foram 45 mil árvores distribuídas em todo o estado do Ceará para que os municípios pudessem fomentar essa ação. Então, além da ação de plantio, que a abertura foi assim, todo mundo repostando, né, marcando a secretaria, e eu vi ações importantes, bem importantes, que envolve desde a criança até a idosa, o idoso que está ali dentro da sua casa, que sai de casa para participar dessas ações, também ações de educação ambiental, ação que envolve os jovens. Então, ONGs, a comunidade escolar, a academia, todo o estado do Ceará todo movimentado em torno dessa agenda, né, dessa semana que a gente chama, que é o mês anual das árvores, né? A gente tira esse mês para cuidar, a gente tira essa semana para cuidar de forma mais intensa, com um olhar mais criterioso, mais atencioso para essa agenda. Vamos falar, pegando esse gancho das árvores, a gente ouve muito a seguinte frase, não sei se a senhora já ouviu. Uma árvore está aqui no meio da rua, por que não pode tirar? É uma burocracia para arrancar uma árvore. Ainda falta um pouco de consciência das pessoas, apesar de tanta informação, de que não é uma coisa simples, não é trivial derrubar uma árvore, não é uma coisa simples, não é um poste, né?
ainda falta um pouco. E como é que lida? Como é que vocês lidam com... eu peguei só um exemplo, né? Mas tantos outros temas relacionados ao meio ambiente. O que é que falta para a gente entender mesmo que não é besteira, né? Não é besteira, é importantíssimo, né? Muito pelo contrário, é muito importante. O cuidado que a gente tem no dia a dia sobre fiscalização, com olhar de fiscalização mesmo, com olhar de educação ambiental mesmo, e ainda assim aparece, né? Tem gente, a gente se depara com questões que envolvem cortar uma árvore, que é um crime ambiental, né? Sem autorização, sem saber se aquela espécie está com alguma praga, está com alguma doença, então você não tem autorização nenhuma para mexer numa árvore. Hoje o município é que cuida dessa questão de poda, de retirada de árvores, se é permitido, se não é. Então a SEUMA, que é a Secretaria, né, de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, eu estou falando Fortaleza porque é onde tem os episódios mais, né, gritantes. Só um parêntese, nos municípios, nem todos têm uma secretaria dessa natureza, né? Como é que fica? Não, mas quando não tem uma Secretaria do Meio Ambiente para tratar disso, todos os municípios têm uma Secretaria de Infraestrutura. Então é uma atribuição do município do município, é uma atribuição do município. Com ou sem essa secretaria? Com ou sem a secretaria, é uma atribuição do município. Sim, mas a senhora dizia que existe aqui em Fortaleza... Aqui em Fortaleza existe uma campanha... Mas que o povo não está ainda totalmente engajado, né? As pessoas não estão engajadas, não conseguiram entender e se conscientizar sobre a importância e o cuidado. Você não deve só proteger, né? Você deve ser um multiplicador dessa ideia. Então, a proteção do meio ambiente é um dever de todos nós, né? E as pessoas ainda não se conscientizaram disso. Por isso, mais uma vez, a educação ambiental ela é de extrema importância. A gente leva hoje a educação ambiental para dentro das escolas, porque a gente acredita que o que o aluno, que o que a criança, que o que o jovem aprende hoje, ele leva para dentro da sua casa. Então, quando a gente vê hoje uma criancinha separando o resíduo, não, isso aqui pode ser reciclado, isso aqui não pode, enche de orgulho e sabe que foi fruto de uma educação ambiental. E aqui em Fortaleza, eles começaram, a Secretaria do Meio Ambiente começou um trabalho bem importante, né? Não só de distribuição de mudas, que estava parado por muito tempo, mas também de educação ambiental. A abertura da Festa Anual das Árvores, que foi um evento que aconteceu e foi muito bem planejado, alcançamos um público bem importante e interessante, que é o público que a gente quer alcançar, que é dos jovens, que é das crianças, que são das pessoas que frequentam os parques, são das pessoas que só acham bonito o verde para tirar uma foto, mas que precisam entender por que o verde é importante. A gente conseguiu alcançar a atenção dessas pessoas e levar no último final de semana uma ação que envolveu mais de 4.000 pessoas transitando pelos nossos parques. Então, dentro das nossas unidades de conservação, durante essa semana também estão acontecendo eventos nesse sentido. Tu passa ali, tu tira uma foto, mas tu sabe a importância daquele bioma, né, para o teu dia a dia, para o teu futuro. Então, a gente convida a todos para conhecer, para saber como faz para participar dessa agenda, que todo mundo tem um espaço e tem uma responsabilidade com ela. Nosso tempo está quase acabando, mas eu tenho mais uma, que é com relação... A gente foca muito aqui em Fortaleza, especialmente no Parque do Cocó. Mas temos outros espaços muito interessantes, temos em Caucaia, tem no Curió também, né? Acho que o programa, o que agora Vem para o Parque, né? Mas era o Vivo Parque, era no domingo, convidava o povo para esses outros ambientes, né? Isso. Falta o pessoal descobrir ainda, né, secretária? O Cocó é lindo, porque aqui fica bem no local estratégico de Fortaleza, mas tem esses outros também. Nós temos, além das unidades de conservação estadual, nós temos as municipais também. Mas falando das unidades geridas pelo Estado, né? Nós temos o Adail Barreto, que eu não sei se todo mundo sabe, que lá tem um evento todos os sábados, ou quinzenalmente, que é uma feira agroecológica, que você compra... Eu já vi, eu passo lá, mas não sabia o que era, né? Pois sinta-se convidado. Que ótimo. Eu sempre estou lá fazendo minhas compras, né? É bem interessante, bem frequentado, você deve ver lá as pessoas participando e muita gente já conhece, já está no calendário de muita gente, mas nós temos o Adail Barreto para ser explorado e protegido, nós temos o nosso Curió,
que é um território, que é um ambiente lindo, com trilhas. Fiz uma trilha outro dia no Curió, linda, 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 né? Muito arborizado, muito lindo, um canto dos pássaros que eu nunca ouvi, alguns pássaros que eu ouvi só no Curió, cheguei falando sobre isso. E nós temos também em Caucaia o Botânico, né? O nosso Parque Botânico, que é um parque lindíssimo, inclusive com passeios de pedalinho, tem toda uma atividade lá, uma agenda cultural bem interessante, que eu convido a todos a participar, explorar mais as nossas unidades, que não é só o Cocó. O Cocó é lindo, mas nós temos esses outros parques a serem frequentados. Agradeço demais, secretária de Meio Ambiente e Mudança do Clima, Vilma Freire, por vir conversar conosco aqui no Café com Verdade. Foi um prazer. Muito obrigado. Espero que tenha gostado também, viu? Eu gostei. Eu não gostei muito porque é pouco tempo, rápido, né? Todo mundo fala rápido, isso. né? E eu gosto de falar muito. Mas fica o gostinho de quero mais, né? Mas como é café, sempre fica o gosto de quero mais, né? Muito obrigada pelo convite. Atenção, espero que tenha repercutido bem. E a todos vocês que nos acompanharam também, já sabem, encaminha para todo mundo aí no YouTube, no Spotify. Até uma próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.